Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estaremos falando sobre o nosso lançamento do nosso robô Gradiente Linear Elite RSI, tá? Nada mais é do que a estratégia do gradiente linear, agora com entradas automatizadas do indicador RSI, beleza? Essa versão ela somente está disponível para quem for assinante da nossa linha Gridflix. Acho que pelo nome você já entende mais ou menos o que significa, né? Essa assinatura aqui ela vai ser composta agora por várias automações que a gente vai fazer de entrada com indicadores aí mais populares do mercado, né? Então hoje a gente já tem o cruzamento de média, a gente tem os bandas de Bollinger e agora a gente está lançando o RSI e daqui para frente a gente vai lançar várias outras entradas automatizadas, mas todas 100% parametrizáveis, tá? Mas a partir de indicadores conhecidos e populares no mercado, tá? A grande diferença dessa assinatura aqui é porque você tem acesso a esses robôs aqui, tá? Que a gente fez de maneira totalmente independente para facilitar a parametrização, visando que quanto mais indicadores que você colocar no robô, vai ter um excesso de informações aí para vocês parametrizar e vai ficar aquela coisa chata, né? Ter visualmente, esteticamente feio de se ver, né? E para quem é iniciante, fica uma coisa bastante confusa para utilizar, né? Então a gente veio aqui para facilitar. E aí, a grande diferença dessa assinatura é que você tem acesso a esses robôs, e agora a nossa assinatura clássica, tá? Que eu coloquei lá no nosso robô clássico, né? Ele só vai ter acesso a um único robô. Qual que seria esse robô? Seria esse aqui, ó. Tá vendo? A diferença vai ser isso. Que o nosso robô clássico, o modo de entrada dele, ele vai ter essas informações só. Ele é um robô completo, com a mesma, entre aspas, com várias funções idênticas. O que muda vai ser as entradas dele, tá? Automatizado. O nosso robô clássico, ele vem com essas três entradas, tá? Ponto de entrada, entrada manual, que você pode utilizar a boleta e por amplitude. O cruzamento de média não faz parte, tá? Então o clássico vai ter esses três tipos de entrada. O cruzamento de média já faz parte da nossa linha Gridflix, tá? Que é a assinatura que vai ser composta por várias indicadores aí populares do mercado para fazer entradas automatizadas, lembrando que todas são parametrizáveis, então você pode personalizar e customizar a entrada de acordo com aquilo que você fez estudo, backtest, e você acredita que seja viável e rentável para você, tá? Então, lembrando novamente, nosso robô clássico, ele não vai ter, deixa eu ver se dá tempo aqui, não deu. Ele não vai ter a entrada do cruzamento, ele só vai ter aquelas outras três, tá bom? Então essa aqui, ó, se descarta. Essa entrada aqui somente com a assinatura do Gridflix. Beleza? Então, beleza, pessoal. Então, o que você vai ter que customizar, parametrizar para o robô funcionar com a entrada automática do RSI, né? Obviamente, você tem que deixar aqui na escolha da entrada a opção RSI, tá? Porque ela vem com duas opções aqui. Você pode operar via boleta, que é pela boleta aqui, né? Apertando comprar e vender, ou se não através do RSI, que aí seria automatizado, porém você ainda vai ter que parametrizar o robô, tá? Além daquelas outras funções que, né, que já tem vários vídeos mostrando como é que para que serve cada função e aí você parametriza de acordo com o que você achar melhor. Vai ter essas daqui que você vai precisar fazer, tá? Também, tá? Então, o modo de entrada, colocar aqui o RSI, se você quer entrar comprado, vendido, ou também você tem a opção só, eu fiz uma análise lá, eu acredito que só vai dar compra hoje. Fiz uma análise lá, acredito que só vai dar a venda, só vou querer operar na venda. Aí você pode escolher também. Ou se não, tanto faz, onde bater o RSI, eu quero entrar comprado ou vendido. Então você tem essa opção, então você tem que parametrizar o modo de entrada, o lado que você quer da operação, você tem que personalizar qual que é o período do RSI, né, e indicar quais são os níveis de sobrecompra e sobrevenda que você quer entrar na operação, tá? Então, ele só faz operação contra a tendência, né? Porque a gente está falando de RSI. RSI, na verdade, faz uma, entre aspas, uma previsão, uma possibilidade de reversão do mercado, né? Então, quando está sobrevendido, a gente acredita que vai ter uma reversão de mercado, né? Então, se você configurar aqui como 30, quando ele cair para baixo de 30, ele vai efetuar uma compra, tá? Então, uma sobrecompra, ele vai efetuar uma venda, tá? Então, é dessa forma que ele trabalha. Beleza, então você vai fazer esses dois parâmetros aqui, e aí se você vai falar para ele qual que vai ser o tipo de entrada. Como assim? A gente tem três tipos de entrada, tá? Aqui a entrada direta nos níveis significa que se o mercado, ele vinha aqui, ó, na continuidade aqui, ó, ele tocou no nível aqui do 70,
ele já vai efetuar uma venda, só no toque. Às vezes o que acontece? Na formação do candle, ele bate, só que aí ele volta, ele bate, volta, no mesmo ponto, né? Só que o RSI, ele fica trabalhando no mesmo ponto. Ele só vai dar um pulo para frente quando tiver a formatação do candle, tá? Então, ele pode ficar subindo e descendo nesse mesmo ponto. De repente, ele veio, tocou aqui, e na hora que vai trocar de candle, ele estava nessa posição aqui, ó, aparentemente vai pensar, pô, mas ele não ficou acima do valor que eu indiquei aqui. Não, ficou assim. É que ele não fechou naquele valor, mas ele tocou. Então, tem essa entrada por toque, tá? Então, se ele tocou no valor aqui de 70, ele já vai começar uma venda e vai estar trabalhando em cima da grade lá da estratégia do gradiente linear, tá? Então, é no toque. Então, se ele tocou no nível, ele vai realizar a operação. No cruzamento já é diferente. No cruzamento, ele vai olhar para o candle anterior e anti-anterior. Então, no candle que está se formando, ele não está olhando. Ele vai olhar os valores. Então, ele vai olhar aqui. Se teve o cruzamento de nível, o que significa isso? Se aqui teve um candle, aqui teve outro candle, e aqui embaixo está no nosso RSI, digamos que teve essa formação aqui, e aqui seria nosso ponto de venda, ele vai olhar aqui, ó. E aí, digamos aqui, ó, vou fazer melhor. E aqui o candle está em formação. Esse candle está trabalhando ainda, tá? Ele vai olhar aqui, ó, o candle, ele vai olhar esse valor aqui, ó. E aí ele vai olhar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é menor do que o 70? Esse valor aqui é maior, então ele entende que quando o anterior é menor e o anterior é maior, ele entende isso aqui como cruzamento, tá? Então, no cruzamento, aí ele entra na operação, tá certo? E aí, pro sinal mais embaixo, vai ser a mesma coisa, tá? Então, ele vai ter que ter o cruzamento aqui também, ó. Aqui 30. Então, se ele vê que o anterior ele é menor e o anterior ele é maior, aí ele entra na operação, tá bom? Então, é pelo cruzamento. E aí, como que vai ser a minha entrada por divergência, tá? A entrada por divergência, ela vai consistir basicamente no seguinte, seria a divergência do preço com o RSI. Então, por exemplo, se o meu preço está subindo e meu RSI está caindo, aí a gente fala que está tendo a divergência, tá? Então, aqui meu preço, ele está subindo e meu RSI, ele está caindo, tá? Então, digamos que ele veio aqui, subiu, e aí depois começou uma queda, tá? Então, por exemplo, para ele realizar uma venda, ele vai detectar que ele está acima do valor sobrecomprado, o meu RSI ele tem que estar acima do valor sobrecomprado, tá? O meu preço ele tem que estar subindo, então ele vai verificar se o preço atual ele é maior do que os anteriores, e aí ele vai verificar o RSI. Se o meu RSI dos candles anteriores, ele é maior do que o meu RSI atual, tá? E outra coisa também, o valor de RSI, ele tem que estar sobrecomprado, tá? Então, ele tem que estar acima desse valor aqui. Então, nessa condição, ele detecta uma divergência, tá? Então, o preço está subindo e o meu RSI está caindo e está sobrecomprado, aí é na hora que ele vai fazer a entrada na operação, tá? Lembrando novamente que o RSI ele faz uma previsão, entre aspas, tá? De uma possibilidade de reversão no momento, de mercado naquele momento, tá? Então, esses são os três tipos de entradas que pode ser feito. Através do toque, através do cruzamento, tá? E através de divergência. Tá? E aí tem a questão da saída também, tá? A gente tem três possibilidades de saída, que seria no sinal oposto. O que significa isso? Que eu entrei vendido aqui, né, com RSI aqui, e se o meu RSI ele começar a cair e tocar, não é cruzar, é tocar, tá? Todas as saídas são toque. Tocou o meu RSI sobre vendido aqui, então ele vai dar um sinal oposto, ele vai sair da operação, tá? Então ele sai da operação e provavelmente, dependendo das outras configurações que você fizer no robô, ele vai entrar comprado aqui. Então ele sai de todas as vendas e entra comprado. Então ele sai aqui do lado oposto, tá? E aí a outra saída que a gente tem eu não quero segurar até o final aqui, ele der um sinal oposto, eu quero sair antes. Então dá para você sair no nível de 50, tá? Então aqui no meio tem um valor de 50. Então se você não quiser ficar segurando muito a operação, né, você tem essa possibilidade. Né? Se entra na operação aqui e na hora que atingir o nível de 50, ele sai também, tá?
E, por último, tem a possibilidade de você manter trabalhando no grid até realmente as operações ou sair pelo grid ou sair por horário ou outras funções aí, funcionalidades que você colocar outras restrições para ele sair das operações, tá? Então tem essas três possibilidades, tá? Você tem três tipos de entrada e tem três tipos de saída aí de acordo com o que você fizer de parametrização e estudos e encontrar uma forma que seja viável aí para você operar, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou colocar o backtest para rodar aqui, para vocês verem o robô em execução, tá? A configuração que eu coloquei foi, a entrada vai ser pelo toque, tá? Só que o valor do RSI, observem aqui, tá? Eu coloquei para ele tocar no 60, como sobrecompra, e aqui 30, como sobrevenda, tá? Então não é 70, tá? E a saída eu coloquei pelo sinal oposto. Então ele vai sair de duas formas. Ou se pegar alguma daquelas condições lá de horário, de meta de gain e tudo mais, ou se não pelo gain final do primeiro nível, né? Que aqui eu coloquei 700 pontos, tá? Então se ele pegar os 700 pontos, ele sai de todas as operações. Caso contrário, ele vai continuar operando o grid normal, como vocês já sabem, tá? Então eu vou dar o play aqui, vamos observar. Ó, entrou na operação, tá? Note aqui, ó, que o RSI ele fica subindo e descendo. Lembra que eu falei para vocês? Ele só é formado quando o candle é fechado. Então, o valor é fixado aqui só nesse momento. Enquanto isso, ela fica oscilando para cima e para baixo. Nosso gain final está aqui, tá? Então, ele vai sair de toda a operação se der o sinal oposto do RSI ou se ele pegar esse gain final aqui, tá? E o mais legal também de tudo no backtest é que a nossa boleta, ela funciona, tá? Então, você consegue acompanhar os valores e tudo tal através da boleta também, tá, pessoal? É bem bacana. Então ele está montando a grade, ele vendeu, né? O preço dele ficou fazendo a flutuação natural que ele sempre faz, né? E aí agora está indo a favor da operação. Tá? Se ele bater 30, zera tudo, mas já está quase pegando meu gain final aqui. Não sei se vai pegar. Ah, pegou. Então ele saiu de todas as operações porque ele pegou o gain final. Bateu aqui, ele já entrou comprado, tá vendo? Então ele tocou, né? Mesmo que ele não fechou fora, ele tocou. E aí já começou a fazer as operações compradas, tá? E aí tá montando o grid normal, trabalhando em cima disso, tá? E aí, como ele está na parte de compra ainda, então ele não vai sair aqui, ele só vai sair se tocar aqui em cima, ou se ele pegar o nosso gain total final aqui em cima, tá? Então, enquanto isso, ele vai ficar trabalhando aí nas operações. Ou bater a meta de gain, né? Aqui seria um de cruzamento, né? Aí, ó. E já vendeu de novo a mesma coisa, tá, pessoal? Já foi lá para cima, vendeu. Mesmo que não tenha fechado. Por isso que é a diferença, tá? Quando você trabalha com o toque, ele é um modo mais agressivo do que o cruzamento. Ah, eu não quero que só toque, eu quero que ele feche. Aí você utiliza a entrada por cruzamento, tá? Porque pelo toque ele bateu aqui, mesmo que não fechou fora, ele encostou lá nos valores, ele já vai entrar na operação, tá? Você pode ver que aqui, ó, bateu assim, ó. Bateu no, fechou no 60, né? Não é 70, é 60. Mas aí você vê qual é a melhor maneira de você trabalhar, tá? Então tem essas possibilidades aí, tá? E aí também, quem é mais conservador, eu não quero sair no lado oposto, pode estar colocando para sair também no 50%, no nível de 50%, e aí vai a gosto do freguês, né? Aí realizou todas as operações e fechou. Beleza, pessoal? Então, quem quiser, o robô já está disponível, tá? Faça os testes, estude bastante, porque no mercado financeiro não existe fórmula mágica, tá, pessoal? Tudo vem através de estudo, principalmente bastante gestão financeira, então não existe técnica milagrosa, tá? E aí, pessoal, um disclaimer final que eu sempre gosto de falar também é que, por mais que você seja um expert no indicador RSI, um expert na estratégia de gradiente linear, é de suma importância você estudar a automação. Estratégia é uma coisa, automação é outra. A única forma de você extrair o máximo dela é entendendo como, de fato, ela pensa, ela funciona e como é a lógica por trás. E você só consegue saber disso através de bastante estudo, tá? Não pega a automação e já vai lá para os otimizadores de estratégia, aquelas ferramentas que você dá o play e só te gera um resultado e você nem vê a estratégia em execução, tá? Estude ela bastante, estresse cada função individualmente, porque só assim você vai conseguir tirar o melhor proveito desta ferramenta, tá bom? Então, lá no nosso grupo, lá tem todos os vídeos, passo a passo, função por função, estude ela, beleza?